Desde muito pequeno, acho que uns 4 anos de idade, quando eu começo a me entender por gente, e foi muito confuso, porque eu achava que o mundo estava trocado e eu é que estava certo. Depois, eu hoje, né, eu já vejo diferente. Eu acho que eu tô certo e o mundo é que tá trocado mesmo, baseado nessa sociedade machista, patriarcal, heterossexista, enfim. E todas essas questões da minha infância eu trato com detalhes no meu livro. E a forma que eu achei para solucionar esse problema foi através de uma fantasia que eu crio na minha infância, que chama-se o Zé e Zeca. Faz parte de um capítulo chamado A Grande Solução, onde eu e minha irmã éramos dois homens viúvos, sem mulheres. As bonecas eram nossos filhos. A casa dos meus pais eram, na verdade, nossos patrões. E a escola era o meu escritório. E com isso eu passei a viver no mundo masculino, porque eu era o Zeca, a minha irmã era o Zé, e ela me tratava no masculino. Então, com isso, eu me preservei muito da realidade que era extremamente agressiva para mim. Eu me opero aos 27 anos, mas desde os 22, já na década de 70, eu passo a viver uma dupla identidade social. Eu era homem para os desconhecidos na rua, no meu prédio onde eu já morava com a minha namorada, e era mulher, um tipo andrógeno, no trabalho, onde eu dava aula, em casa, para os conhecidos, enfim, né? A cirurgia foi apenas uma forma mais fácil de me adaptar o meu corpo à realidade. Quando eu resolvi me operar, claro que meus pais ficaram muito apreensivos, achando que... Primeiro, naquela época a cirurgia não era aceita, ninguém falava nisso, a transexualidade não existia propriamente dito, né? No Brasil ninguém sabia, e havia todo o receio da minha família de eu me arrepender da cirurgia. Mas... meu pai ficou um tempo sem falar comigo, mas a minha família é muito unida. Meus pais são pessoas esclarecidas, né? E, enfim, hoje nós nos damos muito bem. Aos 14 anos, acontece o golpe militar, em 64, e meu pai é caçado, exilado no Uruguai. Minha irmã também vai presa. A minha família era politizada. Eu acho que todo mundo naquela época tinha uma posição política diante de tanta repressão. Eu militava também, cheguei a fazer parte do Partido Comunista, e fui enquadrado no AI-5, que era o ato institucional criado, né, na época, e que punia os alunos. Ficavam 5 anos sem poder estudar, e os professores 3 anos sem poder lecionar. Mas eu consegui um grande advogado, Modesto da Silveira, que me defendeu e conseguiu me inocentar sem cobrar um tostão de mim. Então não era propriamente pela transexualidade. Eu acho que todo mundo naquela época viveu, de certa forma, uma grande repressão. Haviam as passeatas, né? Foi um momento muito complicado mesmo.
A minha primeira cirurgia foi aos 6 anos, de amígdalas, que naquela época se usava fazer, hoje não se faz mais. E as 7 restantes, 4 foram relativas à questão do corpo, da transexualidade. As outras 3, eu não sei, porque eu tive, depois dos 60 anos, um processo de artrose que eu não sei se é decorrente dos hormônios. Eu passei a tomar hormônios, já fazem 35 anos, desde os 27 anos, quando eu me opero. Eu não podia tomar hormônio antes, porque eu não podia ser uma professora babada. Então, eu comecei esse processo e tomo até hoje, não posso parar, mas não há ainda dados estatísticos suficientes para dizer o que acontece com uma pessoa que tem um corpo feminino, que entra na menopausa aos 27 anos, em vez de eu passar a tomar estrogênio aos 27 anos, quando eu faço a esterectomia e, portanto, entro na menopausa, eu passo a tomar testosterona. E as consequências exatamente disso são desconhecidas. Sabe-se que o colesterol aumenta, evita a osteoporose, mas exatamente todas as consequências que o hormônio pode ocasionar, né, tirando a questão também de tomar excessivamente pode causar câncer hepático, ninguém sabe, eu sou uma cobaia da ciência, porque eu sofro um processo sistêmico de artroses, sou obrigado a colocar várias próteses no corpo, na coluna, nos meus fêmurs, mas nenhum reumatologista pode garantir que seja decorrência da testosterona. Desconfiam apenas. Eu queria que o meu filho, como quero, seja feliz. A orientação sexual dele, a escolha dele, cabe a ele. É evidente que ser gay num mundo hétero já é um ato de protesto. E, portanto, ele com certeza sofreria um pouco mais. Mas eu teria o maior orgulho dele ser gay, como tem dele ser hétero, como teria se ele fosse trans. O importante é que ele tivesse a liberdade de exercer a identidade que ele quisesse e se sentisse. Na verdade, o prêmio da Parada Gay foi feito através de uma eleição interna. É o segundo prêmio que eu ganho. O primeiro foi dado pela Astra, na categoria de literatura. Eu acredito que é porque esse livro ele transcende a questão da transexualidade. É um livro que fala a todos sobre cidadania, sobre direitos humanos. Ele contém, inclusive, fotos. Aqui na capa sou eu com 27 anos, assim que me operei, ainda sem tomar hormônios. Aqui eu ainda com uma identidade feminina aos 14 anos de idade. E aqui dentro tem várias fotos também do livro, né? Inclusive eu com 2 anos de idade, né? Depois aqui eu com... Aqui é o meu filho, eu com 6 meses. Eu com o Darcy Ribeiro embaixo, né? Com meu amigo cego, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, que morou comigo. Enfim,
é um livro que tem tido um alcance inesperado para mim. Ele tem servido não só para ajudar muitas pessoas a saírem do suicídio, a saírem da depressão, a se reencontrarem, a tomarem força e coragem para conseguirem continuar na sua caminhada existencial. Esse livro tem sido debatido em centros religiosos, tem sido matéria, né, de tese para TCCs, para mestrados, doutorados. É um livro que tem tido um alcance que eu já perdi a dimensão de onde ele tem ido. Ele já se emancipou, vamos dizer assim. Inclusive dizem que o nome dele deveria agora mudar de Viagem Solitária para Viagem Solidária. Eu me formei em psicologia, depois eu fiz um curso de sexologia, depois eu comecei um mestrado em educação. Eu dava aula em 3 universidades no Rio de Janeiro e foi quando eu comecei o meu processo através do Hospital Moncovo Filho, quando eu soube que havia uma equipe pioneira que estudava sobre a transexualidade. E foi então que eu abandonei, pedi demissão das faculdades, fechei meu consultório e fui me operar. E nessa época, depois das cirurgias, eu tiro uma nova identidade por minha conta, porque eu não podia entrar na justiça, porque nenhum juiz me daria mudança de identidade, nem sabiam que era transexualidade, né? Até hoje os juízes são alguns homofóbicos. Então eu simplesmente fui no cartório e tirei um novo registro, como se nunca tivesse sido registrado, com uma identidade masculina. E com essa nova identidade eu perdi todo o meu currículo escolar. Eu virei um analfabeto. E eu tive que fazer supletivo de novo, do 1º grau, etc. Mas me recusei a fazer uma segunda faculdade, porque achei um absurdo, depois de tudo que eu tinha feito, começar da estaca zero. Eu hoje, quer dizer, depois disso, que eu me torno analfabeto, eu vou exercer várias profissões que não exigem currículo. Eu vou ser pedreiro, eu vou ser pintor de parede, eu vou ser vendedor, eu vou ser massagista, eu vou... e nem sei, é tanta profissão, de chofer de táxi, e até eu me tornar escritor, né? Que agora hoje eu vivo dando palestras, eu sou convidado para participar de congressos e, enfim, tornei a estudar sexualidade, sobretudo, masculinidade, enfim, a questão dos gêneros, né? E sobretudo, também a minha luta pela despatologização da transexualidade, que hoje ainda é vista como uma doença, né? Uma doença mental. Eu acho que isso é um absurdo e, enfim, não existe até hoje um diagnóstico científico para dar garantias que uma pessoa é um transexual. Então eu acho que, em função de nós vivermos num mundo onde a heterossexualidade é a única condição sexual dita normal, portanto todas as outras são consideradas, entre aspas, anormais. Há uma hierarquia de valores onde nós todos somos inferiorizados, até desumanizados, né? Somos abjetos, não somos vistos nem como pessoa, a não ser através de um prisma, né, de patologia. Então somos obrigados, para se operar, a
se nos submetermos a 2 anos num processo de psicoterapia, de assistente social, de endocrinologia, para obter um laudo dizendo que nós somos transexuais ou pessoas com transtorno de identidade de gênero, segundo o CID-10 e o DSM, né? E a Organização Mundial, enfim, de Saúde. Quero agradecer à revista Espaço Dado. Gostaria de sugerir a ela que ela continuasse abordando a questão dos gêneros, da sexualidade, da intersexualidade também, que hoje em dia continuam operando intersexuais recém-nascidos, o que é um absurdo. Há já todo um movimento internacional para isso, contra essas cirurgias. Eu queria também, em relação aos jovens que são perseguidos, que sofrem homofobia, transfobia, que não deixem de denunciar, que liguem 100, que é o telefone dos direitos humanos. Gostaria também de mandar um recado para os pais de homossexuais, de transexuais, que sei que sofrem com isso, que se preocupam. Já existe associações que dão assistência a pais e mães de homossexuais, de transexuais, de travestis. E gostaria, sobretudo, de recomendar que lessem o meu livro, Viagem Solitária. Ele está à venda em todas as boas livrarias, né? Na Saraiva, enfim, e pode ser comprada também online. Leiam e humanizem-se, como já diz Antônio Weiss no prefácio do livro.